Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a live do Nando Reis que aconteceu ontem, não é? Aqui no YouTube mesmo, no canal dele. Ele é um youtuber também, além de músico, cantor, né? Ele também é um youtuber aí, tá há algum tempo já com o canal, trabalhando também, respondendo perguntas, mostrando o significado das músicas dele. E ontem ele fez ali um show, não é? Ele fez um show, uma live que tá virando moda e parece que tá virando moda aqui no canal também. Eu fazer uma espécie de review dessas lives. Não sei se vai virar moda, vocês me dão a dica aí se vocês querem que eu continue falando das lives. Se não, a gente para com isso e volta, retoma tudo que a gente tá fazendo aqui no canal, que já é muita coisa. Mas se vocês querem que eu continue com esse conteúdo, avise pra gente, né? O primeiro do Roberto Carlos deu muito certo. Então, deixe na descrição quem vocês querem, aliás, deixe nos comentários quem vocês querem que a gente faça a review da live e a gente faz se assim vocês quiserem. Vocês que mandam aí. Vamos pra vinheta. Quem manda é vocês. Primeiro eu quero pedir, por favor, que vocês deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal também, se não é inscrito, e que também mostre esse vídeo para os fãs aí do Nando Reis, para seus amigos que gostam do Nando Reis, porque o YouTube não vai ajudar a gente, o YouTube tá derrubando muito o canal, muito por conta de direito autoral, essas coisas todas, o canal fica sem relevância, então eu preciso muito da ajuda de vocês para que esse vídeo circule, evidentemente. E também quero avisar a vocês que a gente tem a nossa rádio, o primeiro link na descrição é a Rádio Radicalha, vá lá. Também tem um aplicativo para Android, é isso mesmo, o aplicativo da Radicalha também tem para Android. E você que tem iOS, não fique triste, a gente já tem uma solução que a gente também tem a nossa rádio na Radiosnet. E o aplicativo da Radiosnet tem para iOS, então baixe o Radiosnet lá, pesquise Radicalha que vai ter a gente lá. Ou, se você tem Android, tenha o nosso próprio aplicativo para ouvir 24 horas de música brasileira da melhor qualidade na Radicalha. E quem também não participa do nosso grupo no Facebook, galera do Musicalha, participe lá, tá muito legal também. Antes de começar a falar da live do Nando Reis, eu quero falar um pouquinho ainda sobre a do Roberto Carlos, que eu falei que não teve doações e que isso foi um pouco do problema que teve lá, que achei que seria melhor se fizesse algumas doações, fizesse algumas ações como as lives dos outros artistas vêm fazendo, mas eu cometi uma pequena injustiça, parece que teve sim lá uma espécie de doação, mas que estava no Globoplay, então fica aqui essa minha retificação, realmente tinha doação lá no do Roberto Carlos. E agora, pro do Nando Reis, a gente já esperava, não é? O que ficou difícil prever no do Roberto Carlos, ficou mais fácil prever no do Nando Reis, porque o Nando Reis consegue fazer muito bem um voz e violão. Inclusive, ele já vinha apresentando o show assim há muito tempo. Alguns dos shows deles eram pocket, ele fazia só ele o violão, então é muito mais tranquilo para ele, o repertório dele ficar muito mais adaptável a esse tipo de formato do que o do Roberto Carlos, por exemplo. Então, a gente já sabia que poderia vir um voz e violão e realmente foi o que aconteceu. O máximo que tinha ali eram alguns violões, que a gente não sabia até então se ele ia utilizar ou se ia ficar só de ornamento ali, e também tinha ali um pedal para dar um timbre bem legal pro violão, enfim. E não teve tanta produção assim. O legal dessas lives é ver os artistas sem aquela produção mega blaster de um show, não é? Quer dizer, ainda teve uma equipe ali, uma equipe reduzida, ele bem avisou, uma equipe que estava ali preparando todos os apetrechos, inclusive dando uma certa assessoria, de uma certa forma, para o que ele deveria falar, para as perguntas que estavam vindo, porque, diferente do Roberto Carlos, ele dialogou mais com o público. Afinal, já acabei de falar para vocês, ele é youtuber, né? Então ele tem isso meio, já esse mecanismo próprio de fazer aquele tipo de abordagem. E a apresentação dele começou sem preâmbulo, né? Quer dizer, na hora que abriu ali a imagem, ele já começou a cantar a música Sei. Ele abriu com a música Sei, sem falar nada, já começou tocando e foi isso mesmo. A música Sei, lógico, o que a gente já falado sobre a afinação do Nando Reis não tem muito o que dizer. Ele sempre adapta a música para esse estilo mais intimista, ele sempre fez isso, inclusive não só no canal dele no YouTube, mas como eu falei, em diversos shows ele já fazia esse formato, então aqui ele traz a música para o voz e violão, e o Sei é uma canção muito fácil de adaptar só para o violão também. Inclusive o repertório todo escolhido aqui foi um repertório já escolhido para ser voz e violão mesmo, que cai muito bem nesse formato, afinal o Nando Reis já fazia esse show, como eu falei para vocês.
Mas na primeira música, né, eles escolheram um canto lá pra ficar bem aconchegante pra gente. Você percebe ali de cara que ele não tava muito à vontade, a gente vai tocar nessa questão daqui a pouco. E ele também tossia muito no começo, dava umas, sabe, uns... A gente vai tocar nesse assunto também, porque no início eu falei, cara, parece que ele não tinha se preparado vocalmente tão bem, não fez o aquecimento adequado para aquela apresentação. Às vezes é por conta também de estar fazendo em casa, você fica com outra cabeça do que você tá num show pilhado, né, com plateia na frente, talvez o preparo dele não foi tão bom. A gente vai mostrar lá na frente o que isso realmente veio a calhar, porque o que eu disse lá no começo, falei, nossa, ele parece que não tá preparado vocalmente, tá tossindo no meio, tá não sabe aqueles engasgos na voz para tentar suprir ali alguma coisa que tá pegando na garganta, então parecia que não estava tão preparado assim. Ele estava bem à vontade, pelo menos na aparência, né, porque estava descalço até ali, recebendo a gente na casa dele. Só que só na aparência, porque ele não parecia à vontade nos gestos. Nessa primeira música até ele ficou ali pedindo alguma coisa para alguém, falando com a produção, não se sentiu à vontade, não teve jogo de cintura de às vezes quebrar aquele protocolo que estava ali, e às vezes ficar ali meio pedindo, olha, preciso de uma coisa aqui, fazendo só gestos, só sinais, sabe? Ele ficou meio perdidinho no começo, ele ficou meio perdidinho, na verdade, no decorrer da live, ele não soube muito bem se comportar com esse novo jeito de fazer, ele já até fez essa meia-culpa no final, que a gente vai chegar também até lá, mas ele não sentiu muita firmeza, assim, ele não teve jogo de cintura, não teve como sair com galhardia de algumas situações. A segunda música foi As Coisas Tão Mais Lindas, né, que ficou também muito bonita, afinal, as canções no começo ficaram sensacionais, não é? A gente já percebeu que teria um show de grande qualidade, né, o Nando Reis cantando legal, cantando afinado, cantando com aquele formato voz-violão que a gente já está acostumado, afinal, ele faz muito isso. E depois dessa música, ele finalmente quebra o silêncio da fala, não é? Larga de cantar e fala um pouquinho sobre o que ele estava fazendo ali, sobre o que era aquele projeto. E, na verdade, ele fazia parte de um festival que era da BRB Play, não é? Era da BRB Play, que estava comemorando ali o aniversário de Brasília, que foi ontem. Então, um dos shows era do Nando Reis. Depois parece que viu um show da Zélia Duncan, teve uma coisa assim, e ele até comentou lá. E ele também reiterou para ficar em casa. Depois, Nando Reis fez Só Posso Dizer, outra música que deu muito bem no violão, e logo após N, uma das músicas também aí, ultimamente, das mais famosas do repertório dele solo, e ele até arriscou fazer uma frase meio diferente ali, né, que quando ele fala, espero que o tempo passe, espero que a semana acabe. Então ele falou, espero que o tempo passe, espero que essa longa quarentena acabe. Ele até deu uma perdidinha depois ali, tentou voltar, mas de uma certa forma ele conseguiu voltar legal. Ele até comentou que essa música era a música da quarentena dele, ele já tinha feito um vídeo antes no canal dele, se você não é inscrito no canal dele, se inscreva lá, ele tem um canal do YouTube onde ele fica postando muita coisa. Eu acabei de derrubar o celular, espero que eu não tenha quebrado. Ok, não quebrei. E aí ele falou sobre essa canção, que era a canção da quarentena, que ele tinha feito lá já um vídeo, N, a canção da quarentena. Depois da música ele começou a falar quanto ele estava achando estranho aquilo, só câmeras, não tem público, e que ele não estava conseguindo se dar bem, e realmente já é algo que a gente percebe desde o começo. Ele é um cara que está meio assustado com a situação, parece. Ele não está digerindo bem aquela situação e está meio estranho assim. As músicas começou a se dar bem, começa a se soltar, é bem legal, mas hora ou outra vaza aquela coisa de estranhamento, aquela coisa de não sei bem por onde eu tô indo, então isso ficou um pouquinho evidente na apresentação do Nando. Depois ele tocou Olhos nos Olhos e fica aqui presente também algumas alterações na letra, que parece que ele tá dando piscadelas pessoais do que ele tá passando agora, ou adaptando aquelas músicas para a situação atual também, não é? Então ele começa ali, você começa a perceber ali, de uma certa forma, ele fazendo menções da situação atual própria. Parece uma coisa mais que ele está mencionando coisas pessoais, porque como se fosse uma piada interna, assim, mas menções a situações internas do próprio compositor. Olha que interessante. Depois ele cantou Um Tiro no Coração e a partir daí ele começou a falar sobre, enfim, as doações, não é? Porque na live dele tinha aquele QR Code lá, que era coisa que fica no cantinho aqui, que é para você botar o celular e acabar fazendo doação. E ele falou que a doação era de 250 respiradores, né?
principalmente para hospitais de Brasília, se eu não me engano, já que era uma comemoração do aniversário de Brasília. Aí ele foi fazer ali uma troca de violão e depois ele percebeu que não era para trocar agora. Aí voltou, ou seja, tava um pouquinho dessa confusão, coisa atrapalhada que ele tava ali, meio perdida, começou a vazar na apresentação, né, que era a hora de ele pegar violão, mas ele não era a hora ainda, ele voltou pro violão que ele tava, ou seja, aí também ficou ali um tempo afinando, rolou aquele silêncio, aquele ato, aí ele falou, ó, gente, desculpe aí essa coisa do afinar o violão, mas até nas apresentações comuns também é assim, né? Quando tem plateia também é assim, o pessoal fica meio esperando ele afinar o violão. E aí ele tocou Relicário, um dos grandes sucessos dele, não é? Um dos grandes sucessos do Nando Reis. Depois que ele tocou Relicário, finalmente ele trocou o violão, né? Depois de Relicário era que deveria acontecer a troca pra ele tocar a música Pra Você Guardei o Amor, né? Aquela que é Pra Você Guardei, que é uma música que é um grande sucesso do Nando também. Você vê que o repertório foi recheado de hits, né? Assim como Onde Você Mora, que é a canção lá que ficou famosa com Cidade Negra, não é? Que ele fez com a Marisa Monte e que recentemente ele fez uma versão com a banda Melim. Só que essa aqui tem uma coisa interessante também, eu achei uma coisa incrível, que no começo você sente uma certa melancolia nessa música. Quando você ouve a versão do Cidade Negra, será que eu falei Raça Negra antes? Não é Raça Negra, é Cidade Negra, tá? Eu estou fazendo essas confusões ultimamente. A versão do Cidade Negra parece uma coisa mais solar, uma coisa mais alegre. Amor igual ao teu eu nunca mais terei. Não é uma coisa de ruptura, né? Ele tá falando de um amor que ele ainda tem, né? E que ele nunca mais terá nada igual àquela. A do Nando Reis vem com uma coisa mais dolente, principalmente o começo da música. Quando ele começa a cantar com aquela voz dele, fica parecendo uma coisa mais de amor igual ao teu eu. Dá uma certa impressão de que é um amor que eu já perdi e eu nunca mais terei, né? Olha como uma mudança mínima ali, só da interpretação dos dois cantores, o Tony Garrido e o Nando Reis, já dá uma coisa diferente. Só que isso só no começo da música, depois o Nando Reis começou a groovar, fez uma coisa bem mais groovada lá, e aí essa coisa dolente foi se afogando nesse groove todo que ele arranjou depois, não é? E aí ele ficou cantando com mais síncope, aquela coisa mais groovada mesmo, e mais pausada, enfim, mais estática do que fluida. Então ele passou a alterar ali essa coisa dolente, foi mais no início da canção. E aí depois, finalmente, ele começou a responder as perguntas, e aí que começou a se perder totalmente de vez, né? Ficou mais difícil pro Nando Reis se achar ali, ele não sabia onde era que estavam as perguntas, ele viu um aparelho que estava lá, o aparelho não vinha a pergunta certa, só via o pessoal falando de som, coisa técnica, não estava nada certo, então a assistente que estava ali de fora teve que soprar as perguntas para ele, né? Tanto que a primeira ele respondeu sem a gente ouvir a pergunta, ela perguntou, mas ela estava longe do microfone, a gente não ouvia a pergunta, ele só respondeu, e depois ela avisou para ele que ele tinha que repetir a pergunta, já que ele estava perto do microfone. Começou aí o Nando Reis a conversar com o público, e aí começou a vazar mais esse nervosismo do Nando Reis, então ele ficou tentando falar ali com o pessoal, tentando ficar mais à vontade, como ele geralmente faz no YouTube, para ver se ele, né, se ele de uma certa forma ia no tranco, aquela coisa que não estava indo. Depois ele tocou All Star Azul e O Segundo Sol, não é? Canções aí consagradas do repertório do Nando Reis também. Aí ele partiu para um sucesso dos Titãs, que é Os Cegos no Castelo, que também ficou uma versão linda. E aí, a partir disso, ele atendeu um pedido, né? Acho que Os Cegos do Castelo fez o pessoal relembrar do período dos Titãs, e pediram Marvin, que ele prontamente tocou, inclusive ficou uma versão bem legal, essa versão ao vivo da live aí, uma versão que tá até para guardar. Ficou muito boa mesmo. Aí o pessoal avisou que ele tinha quanto tempo quisesse, rolou algum aviso lá de que ele tinha bastante tempo, e aí a gente começou a notar que o Nando Reis estava ficando com a voz cansada. Então, reitero aquilo que eu falei, que eu acredito que ele não fez uma preparação adequada para essa apresentação, porque ele começou a ficar sem voz, começou a ficar cansado ali, e parecia que músicas com notas mais agudas ele não ia aguentar, não é? E parece que ele já estava começando a ficar cansado. E depois que a canção acabou, ele realmente avisou ali pro pessoal que, olha, eu tô cansado, a minha voz tá indo embora, né? Então, depois do canção Luz Antiga, avisou pro pessoal que era melhor ele não continuar, porque ele estava preocupado com a condição vocal
dele. Então eu volto a reiterar que é uma coisa que dava para notar desde o começo, que ele estava dando aquelas tossidas. E aí você percebe que quando ele cantou Por Onde Andei, ele já começou a cantar no sacrifício, mas como era uma música muito famosa, é uma música que todo mundo queria, então ele passou ali a cantar no sacrifício as últimas músicas. Até que deu um problema técnico danado, falhou o violão, falhou o som, então ele bateu ali, na hora que ele viu, ele parou, veio um cara da técnica, devidamente de máscara, tentar arrumar ali a situação, e o Nando Reis, já querendo sair daquela situação, percebe-se que ele já não estava mais afim de tocar tanto, principalmente percebendo o desgaste que ele estava tendo na voz. Ele falou, isso deve ser um sinal, é um sinal pra gente parar, né? Eu não acredito muito em sinais, ele falou, mas alguma coisa está dizendo que temos que parar por aqui. Mas parece mesmo que ele estava louco para terminar, gente, essa que é a verdade. E aí ele falou que a equipe foi menor, né, que o pessoal que estava trabalhando lá, um pessoal que foi, mas foi com todos os cuidados, todas as precauções devidas para esse momento, então ponto positivo aí. Ponto positivo também para as doações, não é? Então foi muito legal isso também. Aí disse que jamais tinha feito uma experiência dessa, né, de estar com as câmeras em vez com o público, e que o tanto que ele se atrapalhou é por conta muito dessa novidade, né, essa coisa absolutamente nova. Ele é um experiente cantor, um experiente compositor, um experiente showman, né, de estar na frente do público, mas não é experiente de estar só na frente das câmeras, pelo menos não tocando, fazendo uma apresentação, uma live, né, digamos assim. Ele está na frente das câmeras respondendo perguntas lá no canal do YouTube dele. E aí ele ainda se arriscou cantando Do Seu Lado, né, que parece que estava ali, é um sucesso também, era importante cantar, mas eu achei que ele se arriscou demais, que ele já estava muito sem voz, já vinha cantando muito no sacrifício. Essa é uma canção aguda, mas ele acabou indo para os agudos só um pouquinho, né, em alguns momentos ele oitavava, né, ficava lá mais abaixo, mas em alguns momentos ele realmente arriscou ali o restinho de voz que ele tinha para ir para os agudos. E finalizou com essa canção aí, realmente. E também finalizou de uma maneira estranha, porque ele falou, acabou, é isso? Acho que ficou aquela coisa meio... sem aquele final exato, pum, é aqui que acabou. Então, deu algumas atrapalhadas aí também. A live do Nando Reis foi muito legal, um repertório repleto de hits, não é? E foi um cantinho aconchegante, uma apresentação aconchegante para um público que se acolhesse que se sentisse acolhido naquele canto aconchegante, mas com um anfitrião totalmente perplexo com a situação e se atrapalhando em alguns momentos, principalmente por conta do nervosismo dessa situação inédita. O Nando falou que deve repetir a dose, gostou de fazer lives e que na próxima vai se preparar melhor e já com mais experiência com esse novo tipo de formato. E vocês, o que vocês acharam da live do Nando Reis? Deixa aí nos comentários pra gente saber a sua opinião também, e a gente vai ficando aqui com a nossa opinião, né? Eu achei uma live legal, mas achei o anfitrião muito perplexo e muito assustado, né? Deveria estar menos assustado e pode estar menos assustado nas próximas situações. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal também, e se inscreva no canal, ativa o sininho, que é importante pra gente também. Deixa o like, é muito importante. Tem um link da nossa rádio aqui e também participe da nossa galera do Musicalia lá no Facebook, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.